Fala, galera. Olha o Pó de Faixa aí de novo, né? Buscando aquelas 100 entrevistas e estamos indo, né? Lembrando que o Pó de Faixa, o podcast do social, é oferecimento de pizza e pasta, né? Arte Pão, Minotauro Energetic Dream e Escola Jardim Castro Alves. Há 40 anos mudando vidas. Então, nós estamos aqui de novo com a nossa resenha. E lembrando que nós trazemos aqui pessoas que ajudam o social, que ajudam o Faixa Preta de Jesus a fazer a diferença. E hoje eu chamei aqui uma pessoa que tem ajudado a gente, a doutora Edna. Olá. Tudo bom, doutora? Tudo bom? Um prazer. Estamos hoje Esse aqui. convite aqui, de a senhora aceitar, dizer que é uma honra pra gente. A honra é toda minha. Entendeu? A honra é toda minha pelo A convite. gente quer agradecer a senhora pelo carinho que a senhora tem com a gente lá, cuidando. E a gente quer saber algumas coisas interessantes, né? Como a gente acabou de conversar aqui. A senhora tem uma experiência vasta, né, com isso. A gente queria saber um pouco para falar para a galera como fazer, como cuidar. Depois passar para a galera onde é seu consultório e vambora. Então, Ricardo, o que acontece? Eu sou formada já há mais de 28 anos. Eu gosto muito da odontologia. Eu acho que eu me identifiquei muito com a odonto. Eu não me vejo fazendo nada. E eu acho que quando você gosta de alguma coisa, você sempre tenta fazer o melhor. E o meu melhor é ajudar o que eu puder e quem eu puder. Então, da melhor forma que eu possa, da melhor forma que a gente, nosso dia a dia. Eu acho que o paciente, ele confia demais na gente para a gente pensar que é um paciente, não é um ser humano que pede uma ajuda e essa ajuda eu dou da melhor forma que eu posso. Então, as pessoas tendem a gostar, passam a gostar mais por isso, porque ela fala assim, Edna, você se torna um diferencial porque você não é uma dentista, você é um ser humano que ajuda a gente e tenta escutar o que a gente realmente gosta, o que realmente incomoda. Então, eu acho que é isso que eu gosto. Eu gosto de fazer o meu melhor. O meu melhor eu amo a odontologia. Então, eu sempre tento fazer o que eu posso, o que eu puder para a pessoa em relação ao que eu trabalho, no meu trabalho. Em relação a 28 anos, eu comecei muito cedo, né? Vamos dizer assim, que não sabia nem o que eu ia fazer, como é que eu ia descobrir que eu ia gostar de odonto. E as pessoas que me conheciam lá atrás, elas falavam que eu gostava muito de desenhar. Desenhar, você gosta muito de desenhar. Então, gente, o que eu vou fazer se eu gosto de desenhar? Não imaginava que ia odonto. Quando eu entrei na faculdade, que eu fiz anatomia dental, que eu descobri que era a escultura, aí eu vi que realmente eu achei o local que eu queria transformar minha vida, que era odonto. Então, eu passei a fazer tudo que eu puder fazer da melhor forma e tentando sempre ajudar e tentando sempre melhorar da melhor forma de todo mundo, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que não só em relação ao profissional, como pessoal, autoestima, ajudar quem puder. Porque as pessoas me ajudam também. As pessoas, muitas vezes, os próprios pacientes são os meus ouvintes. Eles me escutam, a gente conversa, a gente troca ideia. Essa ideia que A senhora está naquele consultório ali em Nova Iguaçu já há quantos anos? Ali eu tô há mais de 15 anos. Ali. 15 anos. Eu vim para cá, para Nova Iguaçu, em 2003, e depois eu montei o meu consultório naquele local, que ali é próprio, né? Então eu montei ali, e as pessoas, muita gente me conhece ali, a doutora Edna, daquele prédio, então já há muito tempo. Trabalho não só ali, como também no Rio, tenho também uma clínica no Rio, mas meu maior local aqui, de maior tempo, seria aqui em Nova Iguaçu. Doutora, a gente estava, né, eu passei por isso, a senhora me ajudou, né, naquele tratamento meu, que a senhora botou um aparelho para mim dormir. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa concepção, como isso é importante ter esse aparelho. O que eu achei bacana em você é que eu achava você assim, que você não sorria. Eu achava que você não sorria. É verdade. Não, vamos mudar isso, Ricardo, você tem que sorrir. Então, eu achei que você seria somente uma questão de... Eu escutei um pouco mais o que você precisava. Isso é verdade. Na nossa conversa, você falou para mim da tua dificuldade, do teu ranger à noite. Eu falei, Ricardo, basta você usar uma placa. Que placa é essa? Uma placa de bruxismo. Você vai usar uma placa, você vai dormir, você vai ver que isso vai melhorar. E você realmente disse para mim, doutora, melhorou muito. Eu comecei a usar e eu senti uma diferença muito grande. E eu queria que a senhora explicasse isso para o público, entendeu? Tem muita gente passando por essa... A placa de bruxismo, a gente chama de uma placa meio relaxante.
Tem pessoas que às vezes elas estão tão tensas durante o dia que elas não têm ideia que o problema delas seria somente usar um meio de conforto para poder dormir, para poder não desgastar o dente. Que a maioria das pessoas, elas fazem o quê? Elas ficam tão tensas durante o dia que à noite elas passam toda aquela tensão pro dente. Então, às vezes, elas têm as dores, a gente chama de DTM, dores todo no côndilo, então dores de cabeça. E a pessoa não sabe de onde vem aquilo. E quando a gente vai conversar, a gente escuta, a gente vê que é somente o uso de uma placa que vai amenizar o problema. Lógico, não é totalmente a solução, mas ameniza o problema e prova disso é você. Que você mesmo diz para mim, doutora, melhorou muita coisa, eu comecei a me sentir um pouco melhor. Lógico, a gente vai ver cada caso, mas a maioria das pessoas é muita tensão e muita... E desconta no dente, né? À noite, né? Ela passa, tudo que ela passa durante o dia, ela começa a ranger o dente fica cada vez mais gasto, mais gasto, e com isso a gente vai ver que bastava usar uma placa de 2 meses, 3 meses, 4 meses, até a gente tentar resolver o problema. E você é o meu exemplo disso. É uma prova viva. Que você, no caso, foi melhorar um pouquinho mais a atenção que você parou. A gente nota, né, que a senhora é uma dentista que conversa primeiro para depois dar o tratamento. Então, isso é uma das coisas interessantes que acalma muito. Mas a sua expertise de momento é muito legal porque, assim, como a gente fala, a gente quer que o ser humano hoje ele tenha facilidade, né, em ser atendido pelos melhores, né? Então, assim, a gente vê a senhora um exemplo, porque a senhora não é uma profissional cara, né? A senhora não é uma profissional cara, a senhora atende... cara, né? Não tem necessidade de a gente passar tudo isso. Do limite, né? A gente consegue ter um bom trabalho, a gente consegue ter um bom lucro e sem precisar passar dessa forma para as pessoas. Dá pra gente verdade. Então, esse carinho que a senhora tem, e além de a senhora atender vastas pessoas que a gente vê lá, então, e todo mundo sai de lá elogiando a senhora, é impressionante. A gente que faz pesquisa, a gente é pesquisador com tudo. Então a gente fica escutando e puxa assunto, fala, e aí, e a doutora? Maravilhosa, gente boa. Eu tenho muitas indicações. A maioria dos meus pacientes hoje são indicações. Porque eles vêm e gostam. Então, a minha esposa, ela conheceu... Uma pessoa maravilhosa. Então, ela conheceu a senhora através de uma indicação no salão de unha. Sim. E o salão de unha é fogo, é o boato mor. Entendeu? Então, de lá, uma amiguinha dela falou, tem uma doutora ali muito boa, ela cuida de mim há muitos anos. Ela falou assim, eu vou trazer meu marido aqui, porque ele é muito medroso, e vou trazer ele aqui. Ele falou assim, pode trazer. Então, o que acontece? Eu passo a ser a dentista da família, que eu atendo a esposa, o marido, os filhos, aí quando você vai ver, tem... E é legal que de vez em quando a gente bate um papo domingo, né? Então isso é muito legal, que a senhora acaba entrando, participando. Então, a gente tem que ter gratidão o tempo inteiro, doutora. Se tem uma coisa que tem que aumentar muito, é amor, é fé e gratidão. Essas coisas não podem parar. Porque é o que move tudo, entendeu? Por isso que a gente chamou a senhora aqui, porque a senhora merece ser vista, as pessoas têm que conhecer a senhora, que trabalha bem pra caramba, e a senhora devolve algo que é maravilhoso, que é o sorriso, né? Isso é bom, isso é muito bom, gratificante. Isso que é a troca. No caso, você tá me dando uma troca, porque você não só vê o meu trabalho, como você me dá um conforto, porque você vê um outro lado da Edna, a Edna pessoal, que não só é o profissional. A gente não tem que apenas visar lucro em que a gente não vai pensar no paciente. Pelo contrário, tem que pensar no ser humano. Que tudo é troca. Tudo na vida é troca. Você troca comigo, eu troco... E assim, vamos dizer, a gente faz um ciclo de amizade. E a senhora vê que lá no seu consultório, a gente acabou abençoando a faxineira. Sim. Né? Então, se eu vou fazer um dente, como que eu posso abençoar uma faxineira? Não tem nada a ver. Sim. Mas isso tudo... Passa a ser a nossa troca. Essa corrente que vai criando, porque a senhora do bem, a gente trouxe, né, uma doação, e aí... a gente leva para as pessoas, divide. Então, através do teu consultório, virou um canal, não de dente, mas um canal de bênção. Um canal de bênção. Bem, realmente, é um canal de bênção.
em que a gente está aberta não só para isso também, não só nas tuas doações, que você tem ajudado bastante pessoas, Verdade. tem acompanhado, tá? E eu tenho divulgado também o teu trabalho, que eu acho um trabalho maravilhoso, o que vocês fazem. Vocês, o simples fato de vocês reconhecerem algumas pessoas que estão em dificuldade, darem atenção e darem aquela troca, isso aí é maravilhoso. Isso é realmente maravilhoso. Então, é bacana a gente fazer parte desse ciclo, a gente conhecer essa turma que é de vocês e a gente poder fazer parte disso aí. Isso E você já conheceu alguns alunos nossos, né? muito pessoal. Muito legal. E então, assim, é aquele carinho que eles dão que eles têm aprendido o tempo inteiro, entendeu? Sim. Por ser respeitoso dentro de casa, estudar bem na escola e viver essa vida porque é oportunidade que eles têm. Porque o que eu acho que vocês fazem, Ricardo, é o quê? Você pega e dá oportunidade. Então, esses meninos, essas crianças, eles aprendem com bons exemplos, e você dá isso. Então, você mostra o caminho, e o caminho que eles podem seguir e se tornar grandes homens. No caso, você vê que eles estavam por situações difíceis em que você tirou daquela situação e mostrou um caminho. Isso é bacana, isso é muito bom de ver. Então, eu acho que eu faço o mínimo em relação a vocês, porque o que você faz nessa forma de teu trabalho é maravilhoso. Tá? Eu acompanhei alguns casos, eu conheci alguns casos, e eu vi como estavam esses meninos e como eles estão hoje. Então, isso é bacana. Que estavam indo para um caminho ruim, mas que você conseguiu mudar todo esse caminho. Então, isso é legal. E o que eu puder fazer para ajudar, pode ter certeza que eu também estou ajudando. Doutora, muito obrigado. Eu queria saber da doutora agora, quais são os sonhos da doutora ainda até dezembro? Sonho a gente tem todos os dias. A gente só muda algumas coisinhas. Sonhos... meus sonhos são muito trabalho, né? Eu gosto muito de sonhar em relação ao trabalho, mas são o quê? Meus cursos, que eu gosto de fazer muito curso. Então, eu estou sempre sonhando em relação a isso. Outros sonhos pessoais, viagem sempre faz de vez em quando, deu as concentradas, sai um pouquinho do ritmo, mas não tenho um sonho assim tão específico, vamos dizer assim, que o meu trabalho é meu sonho. Então, eu acho que tudo que eu puder fazer do melhor para ele, para mim tá ótimo. Ele é a consequência de tudo para mim. Tudo que eu melhoro nele, ele me dá retorno. A senhora vai atender ainda hoje? Vou atender ainda hoje. Eu vim aqui correndo, tá? Eu estava atendendo, aí terminei de atendimento, vim para cá correndo e volto para lá novamente. Doutora, essa aqui é a sua lente. Eu quero que só deixe uma mensagem aí para aquelas novas doutoras, para aqueles, né, aquela galera que está estudando para ser uma doutora Edna, profissional, né, acima de tudo, bom caráter, que é o mundo. Eu acho que vamos dizer assim, então, para essas pessoas que estão se formando, façam tudo com amor e com carinho, que retorno sempre tem. E vai existir. Se vocês fazem o que vocês mais gostam, mais amam, o retorno sempre tem. Então não vise somente o lucro, visem as pessoas. Quando você visa a pessoa, quando você escuta a pessoa, a necessidade dela, então ela vai te fazer ser diferente, vai te dar o diferencial, vamos dizer assim. Porque eu lido com muitos alunos, eu lido com muitas pessoas recém-formadas, e a maioria só pensam no lucro. E as pessoas não são lucro, são pessoas que querem um pouco de carinho, querem um pouco de atenção. Então, gente, se vocês pensarem somente no lucro, não é bacana. Pensem sempre o quê? Amo a profissão, vou dar o meu melhor, e o melhor sempre dá retorno. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada a você. Gratidão. Efatá, shalom, Deus proverá na tua vida. Sempre. Te falei. Galera, esse é o Pó de Faixa, né? Quase chegando a 100 entrevistas. Lembrando que Pizza e Pasta, Arte e Pão, Minotauro Energético Dream e Jardim Escola Castro Alves está com a gente aqui, fazendo esse barulho, essa resenha que o Social criou para criar mais oportunidade de receber pessoas como a doutora Edna. Valeu? 1, 2, 3, faixa preta de Jesus. Foi!